Os direitos trabalhistas de milhares de brasileiros passam por um momento de indefinição nas mãos do Supremo Tribunal Federal. O ministro Gilmar Mendes ordenou a paralisação dos processos sobre a pejotização. E agora, detalhes sobre a legalidade dessa forma de contratação vão ser decididos pelos magistrados. A pejotização, eu explico, é a forma de contratação dos profissionais como pessoas jurídicas, em vez de como empregados sobre as normas da CLT, que é a consolidação das leis do trabalho. A modalidade, Léo, ela ganhou força após a reforma trabalhista de 2017 e as sucessivas decisões do STF que reconhece a legalidade de terceirizar diferentes funções em uma empresa. Inclusive, sua atividade principal ocorre que, desde então, algumas empresas utilizam essa possibilidade como uma forma de ter empregados nos moldes da CLT, com horário definido de expediente, tempo limitado de almoço e obrigatoriedade de tempo presencial, por exemplo, sem pagar encargos trabalhistas. Em teoria, um PJ contratado como autônomo não precisa seguir todos esses preceitos. Então o STF agora precisa decidir sobre 3 pontos que a gente traz uma arte para vocês aqui que nos acompanha e a gente coloca na tela para entender esses 3 pontos. O primeiro deles é se a Justiça do Trabalho é a única competente para julgar casos de fraude na contratação. O segundo é a licitude da pejotização ou terceirização e tem ainda o terceiro, que é um ponto de quem deve ser o ônus da prova para comprovar a fraude, do empregado ou do empregador. E para entender mais sobre esse assunto, a gente conversa agora ao vivo com o doutor e mestre de Direito do Trabalho, o advogado Marcos Paulo da Silva Oliveira. Ele que é advogado trabalhista da Max Olli Advogados e também professor do CEDIM, que é o Centro de Estudos em Direito e Negócios. Boa noite, professor. Seja bem-vindo ao Tempo News e obrigado aí por disponibilizar parte do seu tempo em conversar com a gente aqui ao vivo. Boa noite, Léo. Boa noite, Letícia, Larissa também. É um prazer falar com vocês. Professor, então a gente começa já perguntando como o senhor avalia essa decisão do ministro Gilmar Mendes em suspender todos esses processos? São milhares de processos em julgamento lá no Supremo e o Gilmar Mendes acha que precisa de uma decisão única para todas essas ações. Como o senhor considera essa decisão do ministro? Bom, Léo, a situação é bastante delicada porque, de fato, a pejotização no Brasil tem sido dos temas mais controvertidos dos últimos anos, justamente pelo que vocês mencionaram aí no estúdio, né? Muitas das empresas contratam trabalhadores como pessoas jurídicas, mas acabam muitas das vezes subordinando esses trabalhadores, exigindo que eles performem como se fossem trabalhadores contratados pelas lentes do direito do trabalho, ou seja, pelas lentes da CLT, aquele trabalhador que tem a carteira assinada. Esse trabalhador, muitas vezes em estado de necessidade ou visando mesmo oferir ganhos maiores de maneira mais imediata, ele topa esse contrato de pejotização. Ele cria ali uma pessoa jurídica e passa a prestar serviço para essa empresa. A grande questão é que muitas vezes esse trabalhador ele nem sabe, ou mesmo a empresa não tem tanto conhecimento também, e esse trabalhador ele não tem acesso a vários direitos históricos, como as férias, o 13º salário e as verbas rescisórias no caso da ruptura do contrato. Então esse trabalhador, no fim da prestação de serviço, muitas das vezes ajuizava a ação trabalhista pedindo a condenação da empresa por fraude à legislação do trabalho por essa contratação pejotizada. Muitos desses casos chegavam à Justiça do Trabalho e ainda chegam, e eles têm encontrado diversas decisões diferenciadas. É porque os elementos da relação de emprego, que é essa forma clássica de prestar serviço pelas lentes da CLT, a consolidação das leis do trabalho, eles são elementos que a gente diz que são fáticos jurídicos. Primeiro a gente vê eles na prática e depois eles transpõem-se para o direito. E aí o que acontece? Esse trabalhador ele tenta no processo judicial provar que ele tinha todos os elementos da relação de emprego, que ele recebia ordens, que ele tinha a jornada de trabalho, como a Letícia mencionou, e que ele tinha ali uma certa demanda de trabalhador com carteira assinada, mas que esses direitos eles não eram garantidos. O julgador, o juiz ali da primeira instância, das varas do trabalho, dos tribunais regionais, avaliava essa situação, as provas do processo e decidia se tinha fraude ou se não tinha fraude.
nesse momento, muitas empresas, ou mesmo o trabalhador, quando perdia a demanda, tentava acessar o Tribunal Superior do Trabalho e também o STF para falar sobre esse assunto. E aí o Gilmar Mendes, o nosso ministro, ontem, no dia 14 de abril de 2025, ele deu uma decisão em um processo, era uma decisão monocrática, porque foi uma decisão dada por esse ministro, reconhecendo repercussão geral sobre a matéria, tentando parametrizar essa discussão nesses 3 temas que vocês mostraram aí no desenho. A competência da Justiça do Trabalho para dizer se é fraude ou se não é fraude, o ônus da prova quanto à alegação da fraude, se vai ser do trabalhador ou da empresa, e a licitude ou ilicitude da contratação não só de pessoas jurídicas, mas também a contratação de trabalhadores autônomos. A questão ela é bastante complexa, Léo. Por quê? Os trabalhadores, muitas das vezes, eles ajuizam a ação porque eles nem tinham conhecimento de que não teriam esses direitos. Muitos também já toparam não ter esses direitos, mas percebem que a lei ela não pode muitas vezes ser dobrada porque justamente os elementos eles são fáticos jurídicos. Independente do contrato assinado, se na prática eu percebo que tenho 5 elementos da relação de emprego, ou seja, se é uma pessoa física que trabalha com pessoalidade, ou seja, ela não pode se fazer substituir, ela tem ali uma confiança diferenciada, ela recebe uma contraprestação, que a gente vai chamar de onerosidade, ela trabalha de maneira habitual, não eventual, é um trabalho que se prolonga no tempo, e ele recebe ordens, ele vai preenchendo esses requisitos da relação de emprego, que são os 5 elementos, então, e ele passa a poder demandar na justiça. E muitas das vezes o empresário ele acaba sendo condenado por, na prática, não executar aquele contrato que deveria ser um contrato de relação meramente comercial. Doutor, essa decisão a gente vê que coloca ali em rota de coalizão, né? A Justiça Trabalhista com o Supremo Tribunal Federal, né? O Supremo considerou inconstitucional uma súmula do Tribunal do Trabalho que proibiu a pejotização e afirmou que havia ilegalidade ali na terceirização. Qual que é o desfecho que o senhor avalia para essa celeuma jurídica? Letícia, essa situação da pejotização, ela acaba muitas das vezes nas decisões do STF se misturando com a terceirização. Mas a bem da verdade é que são situações que não se equivalem. A terceirização, ela pressupõe que uma empresa, ela contrate uma outra empresa que vai ceder trabalhadores empregados para prestar serviço dentro dessa outra empresa. É o que a gente chama assim de tomador de serviços, empregador, e na outra ponta ali tem um trabalhador, mas que é empregado, com carteira de trabalho assinada. O que o STF tem manifestado é que esse tema de que a terceirização ela é lícita, inclusive, na atividade fim, ela valeria para que uma pessoa física, ela crie uma pessoa jurídica e passe a prestar serviços para uma outra empresa, afastando as lentes ali do direito do trabalho. O STF ele tem misturado esses 2 pontos, e isso já foi até explicitado por um outro ministro, o ministro Flávio Dino, em uma sessão lá em outubro do ano passado, na qual ele chamava atenção mesmo para essa confusão que estava acontecendo dentro do próprio STF. Porque a bem da verdade é que os temas eles se parecem, mas eles não são equivalentes. Mas o STF e o TST, né, que é o Tribunal Superior do Trabalho, eles têm verdadeiramente travado aí uma disputa de entendimentos sobre os direitos trabalhistas. O STF tem dado um aceno maior para a liberdade econômica e o TST ele tem tentado garantir os direitos dos trabalhadores previstos historicamente na CLT. A grande questão, e o que me parece mais delicado nesse posicionamento aí do ministro Gilmar Mendes, é tentar deslocar a competência da Justiça do Trabalho para a competência da Justiça Comum para avaliar esses contratos. Porque o artigo 114 da nossa Constituição, ele é bastante enfático em dizer que a Justiça do Trabalho ela deve processar e julgar as demandas de trabalho. E aí, quando ela diz trabalho, ela não se restringe ao emprego, que seria esse da CLT. Então, se está discutindo ali uma fraude, de uma pejotização, se estão presentes esses requisitos ou não da relação de emprego, a Constituição hoje ela fala que é a competência da Justiça do Trabalho para decidir essas questões. O que o ministro deu um aceno na decisão de ontem é que, no entendimento dele, na verdade, quem teria que definir isso é a justiça comum, os tribunais de justiça, né, que julgam assuntos lá, desde o direito de família até os direitos das empresas. E isso pode vir a criar um grande problema. Por quê? Se esse juiz da justiça comum entender que há uma ilegalidade na pejotização,
fica-se uma dúvida. Ele vai deferir os demais direitos trabalhistas, como férias, 13º e outros, ou depois que esse processo já andou muitos anos na justiça comum? Esse processo, depois que transita em julgado, então não cabe mais recurso na justiça comum, ele volta para a justiça do trabalho para os outros pedidos serem processados e julgados? Essa resposta a gente ainda não tem, e isso é bastante complicado e demonstra mesmo que Letícia mencionou aí, que é verdadeiramente essa disputa, até mesmo política, entre esses órgãos, esses tribunais aí, o STF e o Tribunal Superior do Trabalho. Professor, eu estava vendo que só o ministro Edson Fachin que abriu uma divergência ali em relação à questão de repercussão geral apontada pelo ministro Gilmar Mendes. Isso na prática, né, interfere em quê? Em toda essa questão que está sendo, digamos, suspensa pelo ministro Gilmar Mendes em relação à pejotização? A grande questão é que, pela decisão do ministro Gilmar Mendes, os processos que discutem se é lícito ou ilícito pejotizar, eles vão ficar parados, e a gente não sabe exatamente até quando, porque até vir uma decisão, nesse caso paradigmática, que é o recurso extraordinário, que discutia ali a licitude ou a ilicitude de uma contratação fora da CLT. Então, esses processos, pela decisão do ministro Gilmar Mendes, eles ficam parados, nenhum processo no nosso território nacional vai, então, tramitar, a gente chama isso de sobrestamento, é um termo técnico para dizer, os processos eles ficam parados até uma decisão de repercussão geral, dada pelo STF, que vai ali amoldar todas as demais decisões. Essa divergência que você bem mencionou é porque não necessariamente a repercussão geral ela precisa sobrestar os processos, parar os processos pelo entendimento lá interno do STF. Apesar do nosso Código de Processo Civil dizer que sim, que precisam parar os processos, o entendimento interno lá do regimento do STF, ele fala que não necessariamente. Mas aí, pela visão do ministro Gilmar Mendes, seria necessário parar os processos, não ter mais nenhuma decisão sobre esse assunto, até que o STF se resolva sobre a competência da Justiça do Trabalho, sobre o ônus da prova quanto à alegação de fraude e sobre a licitude da contratação. E aí todos os processos eles ficam parados para que uma decisão do STF ela molde todos os demais entendimentos. Na visão do Fachin, isso não seria necessário, até por conta da morosidade da justiça. E aí é preciso mesmo criticar que o fato desse processo eles ficarem parados, isso coloca o empresariado e também os trabalhadores numa grande situação de incerteza, porque a gente não consegue dar uma expectativa de data, a gente não consegue precisar quando é que esse julgamento ele vai ser feito e, a partir de então, quando é que esses processos eles voltam a tramitar. Pode ser uma questão de meses, pode ser uma questão de muitos anos. E pelo histórico do STF, pela quantidade de processos que lá chegam, a expectativa é que demore. E essa demora não é benéfica para ninguém, nem para os trabalhadores e nem para os empresários. Doutor, eu queria emendar duas perguntas em uma. Primeiro, para explicar quem está nos acompanhando, sobre a pejotização, né? O que mudou com a reforma trabalhista e se a reforma trabalhista ela não trouxe um instrumento para fazer a contratação por meio de PJ que daria uma segurança jurídica, tanto para o empregado quanto para o empregador, do que foi acordado ali entre as partes. Bom, a reforma trabalhista, né, ela lá de 2017 entrou em vigor em novembro, então já tem bastante tempo, mas não. Ela não traz os instrumentos para a contratação de pessoas jurídicas da forma como tem sido feito na prática brasileira. A contratação de PJs ela se tornou muito comum no Brasil, especialmente com o advento da Lei Complementar número 123, que é lá de 2006. Ela institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e facilitou que trabalhadores que antes estavam na informalidade, eles criassem os seus CNPJs e passassem a emitir notas fiscais e a prestar serviços fazendo recolhimentos previdenciários e tributários de forma simplificada. Mas essa legislação não fala sobre a contratação desses PJs quando estão presentes os elementos da relação de emprego. E aí, quando a gente pensa na reforma trabalhista lá de 2017, ela também não fez isso. A Lei 13.467, que é essa lei da reforma, ela não diz se existe um caminho lícito para a contratação de pessoas jurídicas da forma como é feita hoje, e da forma como chegaram esses casos paradigmáticos lá no STF. Por quê? O que a CLT disse e continua dizendo é que na presença dos 5 elementos da relação de emprego, então lá nos artigos 2º e 3º da CLT,
pessoa física, pessoalidade, habitualidade, onerosidade e subordinação é o elemento mais importante, que é receber ordens de outra pessoa, e aí envolve, né, esse controle de horários, se faltou tem que dar o atestado médico, se não desconta, que muitos empresários exigem do PJ, e isso não pode. E isso é que precisa ser amoldado, porque se eu contrato um trabalhador como PJ, eu não posso fazer essa subordinação, que é dar essas ordens diretas. E eu diria que esse é o principal problema, e a reforma trabalhista de 2017 ela não resolveu, porque o artigo 9º da CLT, ele é claro em estabelecer que tentativas de fraudar a aplicação da CLT, seja por contrato escrito, e muitas das vezes os PJs eles assinam contrato, serão nulas, e é isso que muitas das vezes a Justiça do Trabalho acaba reconhecendo, e aí condena o empresariado em pagar férias, 13º e outros. Então não, a reforma trabalhista de 2017 não trouxe institutos juridicamente sustentáveis para essa contratação. O que ela falou ali num dado momento foi que eu poderia ter autônomos exclusivos em algumas empresas, o que para a gente já soa bastante estranho, porque autonomia pressupõe a regra de si mesmo, né? A autonomia. E quando eu tenho um autônomo que trabalha de maneira exclusiva para uma determinada empresa, ele já não está ditando 100% essas regras. Mas o mais importante para a gente avaliar aqui é que essa legislação ela é bastante aberta, né? E ela precisa ser preenchida de sentido pelos magistrados, pelos juízes, e é isso que está em disputa agora entre o Tribunal Superior do Trabalho e entre o nosso Supremo Tribunal Federal. Professor, eu pergunto para o senhor o seguinte, o senhor, pelo que o senhor disse até agora, a gente vive então numa forte insegurança jurídica em relação à justiça e os contratos de PJ, mas a gente também não pode ignorar que após essa modalidade de trabalho ser estabelecida no Brasil e se consolidar mais nos últimos anos, foi um ganho também para esses trabalhadores que não tiveram problema, tanto para os trabalhadores quanto para as empresas, né? Os ganhos, eles precisam ser mencionados, né? Esse trabalhador muitas vezes não estava encontrando um trabalho contratado ali de carteira assinada, e ao criar a pessoa jurídica, o CNPJ, muitas empresas então passam a ofertar esses trabalhos. Então é verdade, muitos trabalhadores que antes estavam desempregados passam a acessar o mercado de trabalho e acessam de uma maneira até formalizada, porque eles agora têm o CNPJ e eles fazem os recolhimentos previdenciários e tributários de maneira simplificada. Os ganhos, eles precisam mesmo ser mencionados. Acho que a grande problemática é realmente a insegurança jurídica dessa forma de contratação e o fato de que muitos desses trabalhadores se esquecem de que vários dos direitos trabalhistas que nós estamos acostumados, que são frutos dessas lutas históricas, eles não acompanham a contratação pejotizada. O trabalhador PJ, ele não tem férias, não tem 13º, não tem o FGTS, ele não tem a limitação da jornada de 8 horas por dia. E esse trabalhador, muitas vezes, ele entra nesse trabalho achando que vai ter esses direitos. Quando ele percebe que não vai ter, muitas vezes ele busca a justiça. O próprio empresariado, muitas das vezes, até tenta dar esses direitos para esses trabalhadores, mas aí acaba sendo uma faca de dois gumes, por assim dizer, porque ao dar o direito às férias, por exemplo, esse empresário acaba reconhecendo que aquela contratação não é uma contratação PJ, é uma contratação mais da carteira de trabalho assinada, e isso acaba sendo usado como prova na Justiça do Trabalho. E aí tem uma questão muito importante, por isso talvez seja mesmo necessário, muito mais do que um entendimento judicial em si, uma alteração legislativa, é porque hoje, pelo menos na forma como o nosso direito ele é estruturado, esses direitos trabalhistas eles são indisponíveis, eles não podem ser negociados. Por quê? Porque o direito do trabalho ele é um direito de ordem pública, do qual decorre ali o recolhimento da Previdência Social. Também insere-se ali o recolhimento do imposto de renda na fonte, e isso não pode ser barganhado entre as partes, isso decorre de uma imposição da lei. E muitas das vezes, então, para o próprio juiz não resta outra escolha se não aplicar a lei para aquele caso concreto. Para a gente resolver essa zona mais cinzenta, né, esse trabalhador pejotizado, para que isso não fosse configurado como uma relação de emprego, o ideal seria mesmo que o empresário não subordinasse o trabalhador, então não pudesse ali cobrar o horário, e isso acaba muitas vezes também atrapalhando o negócio. Então, algumas conformações, algumas formatações, muitas vezes elas precisam ser feitas para que isso funcione na prática. E é aí que talvez a legislação ela realmente precise mudar,
para prever formas outras de contratação, que garantam direitos para os trabalhadores, mas garantam especialmente também segurança jurídica para os empresários poderem contratar e desenvolver os seus negócios.